Muitas vezes o medo nos impede de assumirmos uma posição de forma tão clara que necessitamos. Por exemplo, Herodes, ele gostava de ouvir João Batista, mas tinha medo da mensagem, medo do que ouvia e muitas vezes, ou talvez, medo de tomar uma posição. E nós precisamos pensar, refletir sobre isso em nossas vidas. Lá em Marcos 6:20 fala desta situação, porque Herodes tinha medo dele, ou seja, de João Batista, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João, e quando o ouvia falar, ficava sem saber o que fazer, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. Então esses são aspectos, pessoas que gostam de ouvir a mensagem, ficam preocupados com a mensagem, mas nunca tomam uma posição. São pessoas que têm medo de assumir uma posição diante da situação e realmente revelar aquilo que acredita. Nós precisamos aprender a viver segundo o coração de Deus e não ter medo de assumir as posições, aquilo que Ele fala e de andar segundo o que Ele ensina. É a situação de Herodes. Gostava de ouvir, queria ouvir, sabia que o que o João falava era bom, mas tinha medo e não sabia o que fazer, pois iria provavelmente contra tudo aquilo que ele estava fazendo. Tinha casado com a mulher do irmão e outras coisas que faziam que eram inerentes àquela posição que estava ocupando, que provavelmente iria contra aquilo que João falava. E a gente muitas vezes precisamos parar e pensar, assumir os riscos acerca daquilo que nós gostamos de ouvir, sabemos que é bom e precisamos assumir. O Evangelho se trata disso, de posição. Implica, muitas vezes, em perdermos coisas que não estão alinhadas com a palavra de Deus. O que fazer? Esta é a questão. Nós precisamos compreender com quem estamos comprometidos e qual o propósito da nossa vida. Se nós nos comprometemos pessoalmente com Deus, devemos e temos que andar segundo a sua vontade, segundo o seu coração e não conforme os nossos desejos. Só assim viveremos plenamente aquilo que Deus deseja e não teremos medo de assumir qualquer posição, mesmo que implique em perdermos coisas que gostamos. A gente precisa entender isso e entender que o nosso compromisso é com o nosso Deus, com a sua vontade, e a gente ser instrumento e expressão da sua glória neste mundo. Ele nos chama para fazer parte dele, da vida dele, da natureza dele. Ele nos capacita para que a gente rejeite toda a paixão humana, todo o desejo natural e vivamos como seus filhos, revelando a glória dele neste mundo, andando segundo os valores eternos, segundo os valores do reino de Deus e glorificando o seu nome, sendo pessoas comprometidas com o seu reino e com sua vontade. Que a gente possa entender, compreender isto e nos sujeitar ao nosso Deus e não simplesmente gostar de ouvir, mas ter medo de assumir as posições. Que a gente entenda, compreenda e que nos submetamos à vontade de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.